Hoje eu vou falar de um tema diferente. Não vai ser a respeito de política. Eu pretendo falar a respeito de ajuda e responder uma pergunta assim: eu devo ajudar? Nós sabemos que existem muitas pessoas passando dificuldades. Pessoas que nós conhecemos, parentes nossos, vizinhos, colegas de trabalho. E existem também outras pessoas que nós não conhecemos que também estão passando por dificuldades. O objetivo aqui é tentar responder essa pergunta: eu ou você deve ajudar ou não? Porque as dificuldades da vida, elas são muitas. Há pessoas que estão desempregadas, há pessoas que estão endividadas, há pessoas que estão passando por problemas nos relacionamentos. Então existe uma série de questões, de dificuldades que vai abatendo-se sobre diversas pessoas. E vez por outra, nós até sentimos uma certa vontade, um certo desejo de ajudar. Mas a pergunta é essa: eu devo ajudar ou não? Porque é assim, entenda que se você decidir ajudar uma pessoa, tenha em mente que você vai precisar sacrificar uma parte do seu tempo. Você vai ter que tirar uns minutos, umas horas, talvez um dia ou dois ou mais do seu tempo, aquele seu tempo corrido, espremer um horário aqui, outro horário ali, enfim, tentar arranjar alguma coisa para ajudar. Essa é a primeira questão quando nós nos propomos a ajudar alguém. Nós vamos ter que sacrificar um pouco a gente mesmo e oferecer aquele tempo que nós iríamos usar para fazer alguma coisa, para trabalhar, para descansar, para resolver a nossa vida e usar para essa pessoa ao qual nós nos propomos a ajudar. A grande questão é que, às vezes, a pessoa em questão, depois que nós ajudamos, nós percebemos que não surtiu efeito, que a pessoa acabou até tomando uma decisão ou uma direção contrária àquela que nós esperávamos, e nós nos sentimos frustrados, até às vezes com uma certa raiva, porque nós abrimos mão de uma parcela do nosso tempo corrido para ajudar e no fim das contas a pessoa foi para outro lugar. Mas não é apenas a questão do tempo. Quando nós queremos ajudar alguém, antes de se lançar de vez nessa empreitada, é muito bom você parar e tentar analisar, você tentar entender quais foram o caminho ou os caminhos que fizeram com que aquela pessoa chegasse naquela situação de dificuldade. Está desempregada, está endividada, está passando dificuldade no casamento ou no namoro, enfim. Quais foram os caminhos que ela percorreu por aí, aqui, ali, lá, até chegar naquela situação? Isso porque quando nós procuramos entender os caminhos que levaram a pessoa até aquela situação, então talvez vai ser sabedoria, vai ser prudência você talvez não desperdiçar o seu tempo valioso, os seus recursos, a sua boa energia em ajudar tal pessoa. Por exemplo, imagine uma pessoa que de repente não tem nada em casa. Essa pessoa não tem comida em casa, a conta de luz está vencida, aluguel atrasado, a água está para ser cortada, enfim, a pessoa está passando muitas dificuldades. Mas
Seria bom em um caso assim como esse, e que não é raro, você pensar o seguinte: será que essa pessoa se encontra nessa situação porque, por exemplo, ela não soube cuidar e administrar o dinheiro que ele ou ela recebe? Eu já conheci pessoas que recebem um dinheiro, por exemplo, hoje. Vou citar um exemplo assim, por exemplo, hoje recebeu R$ 1.400 do salário dele ou dela. Daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, você procura essa pessoa. Às vezes o cara já não tem mais nem R$ 20 no bolso. Simplesmente o cara não para de gastar. Não para mesmo de gastar em coisas supérfluas, em coisas inúteis, em bobagens, até a última moeda. E às vezes a pessoa faz isso e não prioriza as coisas importantes. Contas, água, luz, telefone, internet, aluguel, faturas de cartão, enfim, as coisas importantes, dá atenção, prioriza outras coisas e acabam se endividando e passando por dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto. Analise bem, pense bem antes de você se jogar nessa empreitada de tentar ajudar alguém. Ao longo aqui desse vídeo, eu vou contar algumas situações que eu mesmo presenciei, que eu mesmo vivenciei, que vão servir para mostrar que às vezes é prudente, conforme eu falei, você tomar muito cuidado nessa questão de ajudar. Eu vou contar um caso que eu vivenciei. Uma situação quando eu ainda não morava aqui em São Paulo, eu ainda estava lá em Salvador, eu sou lá de Salvador. E foi o seguinte: nós trabalhávamos em uma empresa e nessa empresa, todos os dias, na parte da manhã, o dono da empresa, ele dava um X valor para cada um de nós, porque nós trabalhávamos na rua. E esse dinheiro era para a gente almoçar. Porque como Salvador é uma cidade muito grande, não iria ser inteligente você sair daqui de onde você estava fazendo um serviço na rua, ir até a empresa e depois ter que voltar novamente, porque é uma cidade muito grande e ia gastar-se muito tempo. Então ele dava um dinheiro para cada um de nós, e onde nós estivéssemos, nós poderemos procurar um restaurante, uma padaria, uma lanchonete e se alimentar, almoçar, enfim. No nosso grupo havia um sujeito que ele vivia chorando. Ele chorava que passava dificuldade, ele chorava que ele tinha 3, 4 ou mais filhos, que ele precisava levar comida para casa, enfim, vivia chorando. E ele então propôs o seguinte: ele propôs que, assim, que nós, ali aquele grupo de trabalho, fizéssemos uma espécie de vaquinha, cada um dava uma parte, íamos numa padaria ou no supermercado, algum lugar, comprávamos lá pão, bolacha, Coca-Cola, alguma coisa assim, fazíamos ali aquele lanche e o restante do dinheiro cada um guardava para si. Isso porque, segundo ele, fazendo assim dia após dia, quando chegasse lá no final de semana, ele ia ter um dinheirinho lá para comprar comida lá para o filho dele, para a esposa, para ele mesmo, enfim. E assim nós fomos fazendo. Só que eu comecei a observar uma coisa naquele cara, e foi o seguinte: toda vez que nós estávamos trabalhando ali na rua, e todas as vezes que passava uma menina, passava uma mulher, aquele cara ia lá e mexia com aquela mulher. Era um tal de linda, você é uma princesa, boa tarde, não sei o que, você tá bonita, você é gata, você é gostosa, você é isso, você é aquilo. E eu fiquei analisando aquela situação. Aí me veio na cabeça a seguinte ideia: e se uma daquelas mulheres resolvesse se engraçar com aquele cara? Porque o maluco disse que ele já tinha filhos. E se uma daquelas mulheres resolvesse se engraçar com ele? Ele ia lá, pegava a tal da mulher, transava, daqui a pouco, mais filho. Aí eu digo, não tá certo isso, cara. Como é que eu vou ficar ajudando um cara que, sabendo que ele não tem condições, ele vai procurar mais?
Então eu parei. Aí chegou um dia lá pela manhã, ele chamou todo mundo para fazer o mesmo esquema de vaquinha. Eu disse a ele que eu não ia fazer mais nada, esqueça, procure quem ele quisesse. Aí ele chorou, ele se ficou revoltado e tal. E peraí, que você é um cara miserável, que você não sei o que lá, que você não acredita em Deus, que você é um... Enfim, eu digo, meu camarada, não quero saber de porra nenhuma. O filho é seu, se foda pra lá. Não quero saber de nada, não vou dar dinheiro mais para nada. Se vire pra lá, você, seu filho, sua mulher, e, enfim, não quero saber. Aí, em tempos mais recentes, eu também, uma situação que essa eu presenciei. Eu tinha saído do supermercado, eu fui fazer algumas compras, e como ainda faltava alguns minutos para que eu voltasse para o trabalho, eu parei um pouco e fiquei ali na sombra de boa, esperando dar meu horário. E nisso apareceu um cara vindo assim pelo estacionamento, um cara todo largado, todo maltrapilho, todo seu 10 e tal. E ele parou bem assim na entrada do supermercado e ele começou a pedir ajuda para as pessoas, quem entrava e quem saía. Pedia 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, leite, o que fosse, macarrão, o que fosse. E daí veio um funcionário do supermercado para conversar com aquele cara. Dizia ele que ele não podia ficar ali incomodando os clientes, aquela coisa toda, né? E o sujeito simplesmente ficou brabo. Ele começou a gritar, começou a espernear, não quero saber de porra nenhuma, eu tenho meus filhos em casa, tá passando fome, e blá blá blá, e aquela coisa nada toda. Agora, vê como as coisas são engraçadas. O cara, ele sabe que ele não tem condições de arranjar um prato de comida para ele. Aí ele arranja filho por aí, coloca mais gente na rua, e depois os outros é que vão ter que pagar a conta para sustentar o cara. O rapaz lá que chamou a atenção dele, de repente poderia até correr o risco de perder o emprego, porque ele estava ali incomodando a frente. E o cara simplesmente, no egoísmo desgraçado dele, ele não leva nada disso em consideração. Ele só ficou ali fazendo o escândalo dele que queria, porque a porra lá do filho dele estava passando fome, sendo que nós não temos culpa nenhuma disso. Se ele não sabe segurar lá o desejo sexual dele, é problema dele, ele se vire pra lá. Então, são essas questões, quando eu digo que nós temos que analisar quando a gente pensa na possibilidade de ajudar alguém. Uma outra questão também que você deve pensar quando você quiser ajudar alguém. Eu estou segurando aqui, pessoal, é porque está ventando para não cair aqui o celular. Assim que o vento dá uma melhorada aqui, está bem? Então, como eu dizia, uma outra questão também que você deve levar em consideração é o seguinte: será que se você for ajudar uma pessoa, a sua situação ou até mesmo a sua vida, ela não vai correr algum risco? Porque, por exemplo, assim, um caso que aconteceu também comigo. Isso foi há algum tempo atrás. Eu trabalhava em uma empresa e tinha um colega nosso lá. Esse cara, ele é casado. Enfim, na época era casado, não sei como é que está hoje em dia, mas casado na época em que aconteceu isso. Eu moro sozinho. E esse cara casado, ele tinha a mania de ir atrás de mulher por aí, de vagabunda, de não sei quem por aí. Não conseguia também segurar o tal do desejo sexual dele. E daí um dia ele conversou comigo, né, disse que estava com uma sujeita aí, uma menina, sei lá quem, e perguntou se eu não poderia ceder a minha casa para ele ir lá com essa tal dessa figura. E disse ainda que iria me ajudar em alguma forma ali na empresa, ia fazer alguma coisa pra mim, por mim. Eu disse a ele que não. Eu disse a ele que não, negativo, cara.
sem chance. E mandei ele ir se virar pra lá. Se vire pra lá, cara. Procure o que você quiser por aí, longe. Eu não vou ceder a minha casa para o seu encontro sexual. Agora, por que isso? Porque eu não sei, e também não me interessava. De repente podia ser uma mulher casada, que ele estava se envolvendo por aí, e que o tal do marido de repente poderia estar desconfiado, e que agora vai atrás do cara, ou vai pedir para alguém ir atrás dele. E vai que em uma dessas circunstâncias, se eu tivesse cedido a minha casa, o cara tá lá entrando, a rua lá onde eu moro não é bem iluminada, e ele tá lá entrando com a tal da mulher, o tal do marido ou alguém que ele mandasse seguir, né, já que ele poderia estar desconfiado, não viu quem era a pessoa, não conseguiu ver o rosto, mas viu onde era a casa. Aí vai que amanhã ou depois eu estou saindo tranquilamente de casa e tal, e de repente me deparo com um cara na minha frente com uma arma na mão, pronto para encher o meu couro de bala, porque ia achar que era eu que estava me envolvendo lá com a tal da mulher dele. Então é por isso que você deve também tomar cuidado nessa questão de ajudar, principalmente ajudar aqui, um amiguinho ali, porque às vezes você pode até mesmo colocar a sua situação, o seu emprego, ou de repente até mesmo a sua vida em risco. Saiba pensar bem, saiba pensar com clareza, antes de querer ajudar uma pessoa assim, só porque o cara te ofereceu alguma coisinha. Pense, reflita, pense em você. Não fique pensando, eu vou dar uma força pro cara, vou ajudar o cara, em um caso como esse, que de repente quem pode acabar mal pode ser você. Uma outra questão também, que acontece, é muito corriqueiro, é a questão de dinheiro emprestado. Às vezes uma pessoa está passando uma dificuldade, um parente nosso, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, e resolve pedir para a gente uma grana emprestada. O cara vem chorando, conta uma história, diz que está passando dificuldade, diz que estourou lá o limite da conta dele no banco, que não sei o que lá, que está todo atolado em dívidas. E você às vezes resolve ajudar o cara e empresta uma grana, ele se compromete a devolver esse dinheiro para você em X data, até aí tudo bem. Só que, quando chega lá no dia de ele devolver a grana para você, ele não comparece. Passa um dia, passa 2, passa 3 e nada dele aparecer. Aí você resolve ir procurar a pessoa. E agora o cara olha pra você e diz: porra, caramba, mas porra, você tá atrás de mim por causa dessa mixaria? Essa mixaria do caralho. Quer dizer, lá atrás, quando ele te pediu uma grana emprestada e você teve a gentileza de ajudar o sujeito, aí não era mixaria do caralho, era dinheiro. Agora virou mixaria do caralho. E o pior é que, se aquele cara e você tiverem pessoas conhecidas em comum, né, parentes, vizinhos e outros, às vezes o cara ele é tão sem caráter, tão sacana, que ele é capaz de espalhar ali entre os seus conhecidos: aquele fulano de tal me emprestou uma mixaria do caramba aí, sei o que, e todo dia fica enchendo meu saco atrás. Porra, que caramba, todo mundo me procura, todo mundo me telefona por causa de uma porra aí de uma mixaria. Ele é bem capaz ainda de fazer essa patifaria com você. Portanto, a minha sugestão, o meu conselho para você é: não empreste. É como eu estou dizendo o tempo todo: procure analisar, avaliar, entender como é que o cara chegou naquela situação. Às vezes ele chegou naquela situação porque também é uma situação que eu já vi. Eu já conheci um cara que, numa certa ocasião, ele fez questão de adquirir um cartão de crédito unicamente com o objetivo de ele ter uma grana, entre aspas, para poder comprar as cervejas, a manguaça do caralho dele, que todo final de semana ele queria beber. Então ele fez lá um cartão de crédito e acabou se endividando.
Então tente entender dessa forma. E daí aconteceu um caso comigo, relacionado com essa questão de dinheiro emprestado, que foi o seguinte. Uma certa ocasião, eu não estava trabalhando. E tinha um conhecido meu, nós morávamos perto, ele estava trabalhando. Um dia de manhã, acho que foi um dia de domingo, esse cara, ele vinha saindo, eu estava por ali por perto, e ele falou pra mim que ia ali no bar, um botequim do caramba lá, que ele ia pagar uma dívida de R$ 500. Eu tomei aí uma cerveja, eu comprei uma porra de uma maconha, cocaína, essas porra do caramba aí, e a dívida dele cresceu e chegou em R$ 500. Eu digo, caramba, eu fiquei pensando assim comigo, porra, eu nunca gastei R$ 500 dentro de um supermercado, comprando comida, comprando itens de higiene, limpeza, material de limpeza, enfim, nunca R$ 500 em um supermercado. E o cara queimou 500 paus em um botequim para pagar cerveja, manguaça, cocaína, maconha, essa porra toda. Passa um tempo, o que acontece? Esse cara, por alguma razão lá, foi demitido da empresa onde ele estava. E eu consegui um emprego. Passou dias, e um dia esse sujeito, ele foi lá, bateu na minha porta, me chamou, perguntou se eu não podia emprestar a ele R$ 20. Eu não tenho nada para comer na minha casa, não sei o quê. Será que você não me empresta aí R$ 20 para eu te pagar depois e tal? Eu disse, não tenho, cara. Na verdade eu tinha até mais, eu tinha R$ 200 na minha casa. Não, essa foi a resposta. Se o cara tem 500 paus para pagar bebida, maconha, cocaína, as drogalhadas lá do caramba dele, se ele gastou o dinheiro dele, se não soube administrar, queimou por aí com besteira, com idiotice, problema dele, não vai ser o meu dinheiro que depois ele vai usar para comprar comida para colocar na barriga dele. Então é por isso que eu estou sempre dizendo para você, procure entender os caminhos possíveis que levou a pessoa até tal situação antes de você se lançar na aventura de querer ajudar uma pessoa. De repente você vai estar ajudando uma pessoa que não merece. É aquela pessoa que às vezes até você tentou dar um conselho para ele ou para ela, e o cara se virou para você e disse que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é? Eu já escutei isso uma vez de uma pessoa. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então na hora que a água estiver batendo aqui, ó, acima do nariz, já quase encobrindo o cara, deixa ele lá, deixa ele morrer afogado. Ele, na hora que você tentou ajudar com um conselho, ele desprezou, beleza. Agora que ele está se afogando, deixa ele morrer afogado lá, é problema dele, não se importe. Certo? E já começando aqui a gente a fechar o nosso vídeo, eu tenho o seguinte. Às vezes, nós vemos alguém em dificuldade e queremos ajudar. Só que, pense bem o seguinte, cara. Veja, não é uma regra, não está escrito em lugar nenhum, não é uma regra. Mas, às vezes, uma pessoa, ela pode estar passando dificuldade, ela pode estar passando um perrengue na vida dela. E às vezes, aquilo ali é porque ela, lá atrás, em alguma ocasião, ela já fudeu muito alguém. Ela também já criou dificuldade com alguém. Ela já sacaneou alguém. E uma coisa que eu acredito é que as faturas da vida, não é fatura de banco, não é fatura de loja, é as faturas da vida. Essa fatura, cada um de nós teremos de pagar de um jeito ou de outro. Ou a conta vem salgada, ou vem uma conta mais adocicada, não interessa, a fatura da vida nós teremos de pagar. Então, às vezes o cara tá lá se lascando, tá lá fudido, mas às vezes é porque ele já atropelou muita gente por aí e um dia a conta acabou chegando também para ele. Em relação a isso, eu vou contar um caso que eu presenciei agora, no mês passado, em dezembro.
Eu estava trabalhando em um local e chegou um cara, né? Tinha eu e mais algumas pessoas. E chegou um sujeito, né? E falou lá com um amigo dele que ele já conhecia. E ele disse assim: fulano, você lembra daquela pessoa X? Aí o cara disse: ah, eu lembro. Rapaz, daquela pessoa X, nós temos que rezar para aquele cara, que ele quase morreu. Ele sofreu um problema no coração, ele está hospitalizado, e não sei o que lá, e a gente tem que pensar em ajudar, em rezar, em papapá, um monte de coisa. Aí o cara se virou e falou o seguinte: fulano, esse X pessoa que você está falando aí, aquele cara dele já fudeu muita gente, inclusive eu, quer dizer, no caso, o colega dele lá, ele já quebrou muita gente por aí, já passou por cima de muita gente por aí, já humilhou muita gente por aí. Então, se ele está lá no hospital, em cima de uma cama, ele não é santo. Não é porque ele está agora doente, quebrado lá, que ele virou santo. Ele já quebrou muita gente por aí, certo? Então, como eu estou dizendo, não é uma regra que alguém que está passando um perrengue, é porque não é regra, mas às vezes é bom a gente tomar muito cuidado. E como eu sempre estou dizendo, é bom você tentar compreender, entender a situação ou situações que levou o cara até esse caminho, aquele momento da vida dele que ele está passando. E assim, já fechando o nosso vídeo, é o seguinte: a pessoa que você deve ajudar mesmo, a mais importante mesmo é você. Use o seu tempo, seus recursos, sua inteligência, a sua boa energia, principalmente para com você. Pense em você. Porque se você se ajudar, se você crescer, se você se fortalecer, você vai estar em condições de, no futuro, de repente ajudar alguém que esteja verdadeiramente precisando da sua ajuda. Mas o foco, o alvo de ajuda tem que ser você. Use tudo com você. Ah, vou me dizer que eu sou egoísta. Esqueça, não dê importância. Use com você. Se preocupe com o seu crescimento, se preocupe com o seu desenvolvimento, se preocupe com a sua riqueza. Pronto, é dessa forma. Pense muito em você, certo? E aí, quem sabe, de repente, você sendo essa boa pessoa, um dia vai aparecer alguém que esteja verdadeiramente precisando de ajuda sincera, e você vai estar pronto, capacitado, com recursos, com uma série de coisas para ajudar de fato quem está merecendo. Ok? Então, esse daqui é o vídeo a respeito dessa questão de ajudar, concluindo aqui. Eu quero aproveitar então esse momento final aqui para te desejar. Hoje é sexta-feira, então um ótimo sábado para você, um ótimo domingo para você. Agradecer às pessoas que estão dando uma força, que estão se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado de coração. O vento hoje está selvagem, mas nós vamos conseguir. Obrigado mesmo pela força e por tudo mais. E caso você não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva aqui no canal, dá essa força, dá essa moral. Beleza? Valeu, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro.